Hello, galerinha! How are you guys? E aí, como é que vocês estão? Hoje é dia 21 de abril, agora são 12h40, tá? Um pouco mais tarde do que eu tinha me programado. Por quê? Eu resolvi que eu quero fazer um dia só de leitura. Ultimamente, eu ando lendo bastante e meu ritmo de leitura tá voltando aos pouquinhos. Eu passei durante um longo período, mais de um ano, com o ritmo de leitura todo quebrado. Tava sempre lendo, eu nunca de fato parei de ler, mas eu não tava conseguindo mais ler a quantidade de livros que eu lia antes, porque minha rotina é muito agitada. Eu trabalho de segunda a sábado, eu chego em casa tipo só 11 horas da noite, e aí eu já tenho que acordar cedo no dia seguinte. Então assim, eu lia pouquinho, e aí às vezes quando tinha o domingo totalmente liberado, sábado nem sempre, porque né, eu trabalho. E quando não tinha alguma coisa pra fazer, sair e tal, eu pegava pra ler. Mas, sabe aquela coisa, cara, eu tô tão cansada, eu não quero ler, eu quero assistir alguma coisa e, sei lá, ficar deitada na cama. Então nem sempre eu conseguia, de fato, pegar e ter um dia proveitoso de leitura. Isso acabou prejudicando muito o meu ritmo de leitura, mas agora aos pouquinhos eu tô conseguindo voltar, eu tô lendo bastante. Então eu tô aproveitando esse fôlego, né, essa energia de ler, e eu resolvi que eu vou pegar o dia de hoje inteiro e eu vou ler. Eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir no dia de hoje, já que é feriado, né, hoje é feriado. Então hoje é uma sexta-feira Tiradentes, e vai ser o meu dia totalmente voltado pra leitura. Uma coisa que me fez ter o dia da leitura foi o fato de que eu vou começar esse livro que eu tô querendo começar tem muito tempo. E ele é um super calhamaço. Então eu preciso aproveitar qualquer momento livre de fato que eu tenho pra ler ele, senão eu vou levar tipo 5 meses lendo. E eu tô falando de O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Acho que a galera já conhece, né, o livro. É ícone da minha vida, amo Brandon Sanderson. E eu tô muito empolgada pra ler O Caminho dos Reis. Eu fiquei até pensando um pouco se eu não ia esperar, sabe? Esperar mais um pouquinho pra eles anunciarem o próximo livro, aí eu começar a ler esse, pra não passar aquele sufoco desesperado de querer ter uma continuação e não tem. Porque não tem ainda publicado, né? Aqui no Brasil. Enfim, mas eu falei, não, vou ler. Quer saber? Eu vou pegar e vou ler, porque eu tô muito curiosa, eu quero muito saber o que rola aqui, porque todo mundo diz que esse é o melhor livro de fantasia, todo mundo que leu no ano passado disse que foi o melhor livro do ano passado. Enfim, né, tá prometendo. E Brandon Sanderson merece um vlog. E como esse livro é um calhamaço, eu quero ler o máximo que eu conseguir desse livro hoje. Então vamos estipular uma meta que pode ser que eu não consiga cumprir, mas eu queria ler pelo menos umas, sei lá, 400 páginas hoje. Será que eu pedi muito 400 páginas? Deixa eu ver aqui. Certinho, 400 é o final de um capítulo. Então, eu gostaria muito de conseguir ler 400 páginas hoje. Mas vai depender muito da narrativa do Brandon Sanderson aqui. Vai depender muito de como ele tá construindo esse mundo, e do ritmo da leitura também. Tem alguns livros dele que eu leio muito rápido, tem alguns livros dele que eu levo um tempo a mais pra ler, por exemplo. O primeiro do Mistborn eu li super rápido. O segundo do Mistborn eu levei um tempo a mais pra ler, porque ele é um pouco mais devagar. Então assim, vai depender, né, do estilo de narrativa dele aqui nesse livro. Mas eu já li livros de 400 páginas em um dia, ainda mais se for assim, dia livre, não é tão impossível pra mim, sabe? É puxado, mas não é tão impossível. Então vamos ver o que eu consigo, quantas páginas eu consigo ler até o fim do dia. Se não acontecer nada nesse meio tempo que me tire da leitura, né? Porque os meus pais estão bem doentes, então toda hora eu preciso ficar levantando pra ver como eles estão, se eles precisam de alguma coisa. Minha mãe tá recém-operada, meu pai tá super gripado, então assim... Mas se nada acontecer, se tudo ficar assim nos trilhos, eu espero conseguir ler as 400 páginas e vocês vão me acompanhar no meu dia de leitura.
400 páginas hoje. Delusional. Enfim, são 4h23 da tarde. Eu tive que parar em alguns momentos. Eu fui almoçar na casa da minha irmã e acabei ficando um pouquinho lá com meu sobrinho, enfim. Mas eu cheguei agora na página 80. Na verdade 79, né? Porque é o começo de um capítulo. E assim, eu tô amando, tá? Eu tô investida. Eu realmente tô lendo um pouquinho mais devagar. Não é, a escrita leva um tempinho mais, assim, não é tão... Ela não é lenta, mas não é tão fluida. Deu pra entender? Na verdade ela é fluida, só que assim... eu não tô conseguindo me fazer entender, enfim. Deixa eu respirar e deixa eu explicar o que tá rolando. O que acontece é que o livro, por ser fantasia, ele tem toda uma construção de universo. E o começo do livro é sempre um pouco mais devagar, porque você precisa entender o universo que você tá começando, né, a desbravar, né, na leitura. Então, é isso que tá acontecendo. Eu tô me adaptando aos personagens ainda, aos nomes. Então, assim, às vezes eu fico confusa. E aí eu tenho que voltar, tipo, pra ver uma outra cena que eu já li pra eu lembrar de quem tá falando. Principalmente que tem dois personagens. Um que os dois começam com K. Um é Kaladin e o outro é alguma coisa, Kalak. Kaladin e Kalak. Eu fico... Qual dos dois? Agora eu acho que eu já peguei quem é quem. Ainda mais que a primeira cena, o prólogo ali, ele é muito impactante. E eu adoro a forma como o Brandon Sanderson apresenta o mundo pra gente, sem parecer que a gente tá lendo um livro-texto, sabe? Então, ele não conta pra gente, assim, ele vai botando nos diálogos e a gente vai pegando as informações, entendeu? Então, assim, ele não faz questão de explicar o beabá. Ele sabe que a gente vai ser capaz de absorver as coisas, né, as nuances do mundo e da construção do universo nos diálogos e nas cenas, e ter muita ação. Ele já começa o livro com muita ação. Então, assim, eu amo o estilo de narrativa do Brandon Sanderson. E no começo tem até uma explicação dele falando como ele levou 20 anos para escrever esse livro, e um pouco da jornada dele, de quantas vezes ele pegou esse manuscrito e reescreveu e mudou e acrescentou personagens, e assim, é muito irado. E eu tô até com uma dúvida, porque tem um personagem aqui chamado Zizat. E ele tá me lembrando um personagem de Mistborn. Mas eu não sei se era Kizat o outro, se só é parecido porque eles são mesmo, tipo, do mesmo povo, sabe? Eu sei que esses livros fazem parte de um mesmo universo, então talvez esse universo aqui seja o universo de Mistborn antes dele se tornar Mistborn, da névoa e tudo mais, sabe? Da bruma. Então eu não sei se tem a ver, se é um antepassado. Depois eu vou dar uma pesquisada pra saber se é isso mesmo, se eu tô viajando. Mas eu tô adorando. Eu vou ver até onde eu consigo chegar hoje. Eu vou atualizando vocês. Daqui a umas 2 horas mais ou menos eu atualizo pra ver em que página que eu parei. Pois é, tudo aquilo que eu disse no começo desse vídeo foi por água abaixo. Quando eu comecei esse vídeo, a intenção dele era gravar um dia inteiro, né, lendo, aproveitando o dia de feriado, da sexta-feira que eu ia ter, e ler durante todo esse dia, e ver quanto que eu conseguia avançar, e as minhas impressões do livro. Só que o que aconteceu? Eu adoeci, muito gravemente. Assim, muito doente. Eu tinha quase certeza que eu tava com Covid. Fui no hospital, passei a segunda-feira, inclusive. Fiquei muito mal, fui no hospital, fiz teste de Covid e fiz um monte de exame, tossindo muito, com muita febre. Fadiga, eu ainda tô um pouquinho, né? E todos os sintomas que a gente sabia, né, do Covid, eu tava sentindo, só que é muito pior, porque eu peguei Covid na época. E foi horrível, mas não foi tão ruim quanto foi agora. E eu já tava, meu Deus, não acredito que eu tô com Covid, como é que tá pior? Eu tenho vacina, sabe? E aí o meu teste deu negativo do Covid, então não era Covid. E aí me falaram lá no hospital que também poderia ser uma outra possibilidade, caso desse negativo o teste, era que fosse a influenza. E estou acreditando que eu tive isso, né? Porque era a outra possibilidade.
E foi muito pior do que os sintomas que eu tive na época do Covid. Como vocês podem ver, eu ainda tô debilitada, né? Acabei faltando praticamente uma semana de trabalho por causa disso. E afetou muito a minha leitura, porque eu simplesmente não consegui ler. Eu não consegui ler durante muitos dias e eu só conseguia, tipo, acordar com febre, tomar um remédio e voltar a dormir. Acordar com febre, tomar um remédio e dormir. Era só isso que eu fiz e eu nem percebi a semana passando por causa disso. E, enfim, eu disse que eu estipulei uma meta, estava muito animada, acabei não conseguindo. Porém, mais pro final da semana eu já tava melhor um pouco. Passei um dia assim sem febre, já ainda tossindo com outros sintomas, mas assim, a ponto de eu conseguir ficar acordada e ter qualquer tipo de utilidade, sabe? E aí eu aproveitei pra ler. E por causa disso eu li muito. Eu li a ponto de, tipo assim, de estar enxergando as letras ao contrário, da minha vista ficar tão embaçada que eu tinha que parar de ler. Fazia muito tempo que eu não lia assim, porque eu realmente acabei ficando muito presa na história, gostando muito do que eu tava lendo, me empolguei demais na leitura e eu avancei horrores. Eu li praticamente quase 300 páginas em um dia, mas também foi porque assim, eu fiquei o dia inteiro só fazendo isso, sem poder levantar da cama, então eu só lia. Eu lia, parava um pouquinho, mexia na rede social, tipo, pra descansar um pouco a vista do texto da leitura. E me distraía um pouquinho, por 10, 15 minutinhos voltava a ler. Aí não sei o que, voltava a ler. Então eu fiquei assim um dia inteiro e uma parte do outro dia também. E aí eu avancei horrores no livro. Tanto que eu nem consegui atualizar vocês, porque eu ainda não tava bem, sabe? Eu tava bem mal assim ainda. Então eu só li, só fui lendo, falei, depois quando eu me sentir um pouco melhor eu atualizo a galera do vlog. Que isso aqui acabou virando um vlog, né? Enfim, eu tô na página 796 agora. Olha só, eu li isso tudo. Só falta isso aqui pra eu terminar o livro. O que dá, tipo, praticamente um livro inteiro, assim, né? De tamanho normal. Então, esse vlog que originalmente era só pra ser, tipo, o que eu consegui ler durante o feriado vai virar um vlog de leitura do Caminho dos Reis. E tá tudo bem, porque sim, ele merece um vlog de leitura, porque esse livro é maravilhoso, eu estou completamente apaixonada. Eu já imaginava que eu fosse gostar muito do universo construído pelo Brandon Sanderson, porque ele é extremamente criativo, né, na construção de universo, política, religiosa e tudo mais. Os personagens deles são incríveis. Então, assim, ele não deixou nada a desejar aqui nessa história. Completamente apaixonada pelos personagens, principalmente pelo Calandil. Eu tenho um problema com o nome dos personagens desse livro. Eu não consigo. Inclusive foi um problema, Calandin. Calandin, não sei. Eu no começo eu confundia horrores. O Adolin com... Como é que é? Com o pai dele. Dilanon, o nome dele, pai. Aí eu ficava, quem é Adolin? Quem é Dilanon? É Dilanon? Imagina que eu tô falando errado. Dalinar, olha aí, Dilanon. Tá vendo, gente? Eu sou péssima com nome. E ainda me vê esses nomes esquisitos, eu não consigo. Aí eu ficava, Adolin, Dalinar. Quem é Dalinar? Quem é Adolin? Aí às vezes eu ficava achando que o pai era o filho era o pai. Até eu percebi, ué, mas ele não era... Esse que não era o rei? Ah, não, é ao contrário. É o príncipe? Ah, como? O quê? Fiquei confusíssima. E também o Calandinho eu confundia com o primeiro do prólogo, que era Calicak. Calicak, o nome dele? Olha aí. Que é o da mitologia lá. Como chama? Calak. Calicak, não, Calak. Tá vendo, gente? Oh, vocês não me culpam, né? Mas assim, livros de fantasia, alta fantasia é isso, né? Então eu confundi o Calandin com Calak também. E eu ficava... Ué? E aí tem um que no começo até eu falo dele, que é o que é o imperdoável lá, o intocável da novela. Como chama? O outro que é o imperdoável. Como é que é o nome dele? Cisete, eu acho. Um negócio assim. Eu achava que ele era o Kizet de Mistborn, mas eu acho que não tem nada a ver, não.
Talvez, sei lá, um descendente ou alguma coisa assim, porque a vibe é diferente, mas eu sei que é tudo dentro do mesmo universo. E aí eu cheguei a cogitar que fosse uma inspiração de um pra outro, porque algumas coisas remetem, sabe, na história. E pode até ser que seja, depois eu tenho que fazer uma pesquisa mais profunda de Brandon Sanderson pra eu entender melhor esse universo. Mas enfim, tirando o fato que eu me confundia com todos os personagens, com o nome de todo mundo, e levou um tempo pra eu me situar na história, eu tô amando. Eu amo todos os núcleos do livro. Uma coisa só que às vezes me tira um pouquinho é que ele tem uma passagem de tempo também. Ele conta a história do Calandinho agora e conta da história dele quando ele era mais novo também. E aí, às vezes, eu tô muito empenhada no momento atual e aí no próximo capítulo volta pra infância dele. E aí eu fico, ai, não quero, deixa eu continuar ali. Aí eu tenho que voltar, me habituar novamente ao passado, e aí eu vou em breve no passado, porque é interessante também, mas aí ele me para no tempo de novo. E aí quando volta, eu já tô investida em uma outra coisa da história, e aí me dá uma travada às vezes. Isso é raro acontecer, porque geralmente eu não me incomodo com idas e vindas no tempo. Às vezes isso até me ajuda. Nesse livro, de vez em quando, me dá uma estressadinha. Porque eu tô investida demais no que tá acontecendo. Eu quero muito saber como é que vai ficar essa situação toda da guerra. E a parte da guerra tá muito interessante, dos monstros também, da mitologia, deles caçarem esses monstros gigantescos do abismo pra tirar essa gema coração, que é uma gema super preciosa, né? Que eles utilizam pra muitas coisas, extraem poder dela e tudo mais. O fato de extrair poder de algumas pedras já remete um pouquinho à questão do Mistborn, que eu achei muito legal, né? As grandes tempestades, né, que acontecem, que é tipo um cataclisma que acontece de tempos em tempos, né? E todo mundo tem que se abrigar, né? Eu achei incrível. Toda a parte da vida também, da natureza, é muito legal, dos espíritozinhos, como é que eles falam? Prantos da natureza. Eu achei muito legal também, que tudo tem um serzinho desse, sabe? Diferente pra morte, pra infecção, pra felicidade, pro artista, e eles ficam circulando as pessoas e aparecendo, sabe? E isso é muito interessante, dá uma vida, é um lugar tão mágico, sabe? A forma como ele criou isso ficou muito incrível. Eu amei até eu amo toda a interação do Caladinho com o Esprantozinho, né? Eu não sei se é Espranto mesmo que fala, tem que olhar ali. Eu tô falando as coisas e ver que eu sou péssima com o nome, enfim. A relação dele com o Esprantozinho que fica ali, a Sil, né, que fica ali com ele. Eu adoro a relação dos dois, é super legal. Eu tô super curiosa pra saber o que é a Sil, na verdade, da onde que eles vêm, por que ela tá tendo consciência, sabe? Toda a questão envolvendo esse ser também tá me deixando bem confusa, bem intrigada, assim. Eu gosto muito também das duas, da fadona e da fadinha. Como é que é? Esqueci o nome delas também. Isso que eu tô lendo o livro, mas a questão nem essa, é porque os nomes são muito difíceis, eu confundo tudo. É aquele fervoroso, aquele garoto que também tá junto com elas. Eu tô desconfiando dele já tem um tempo. Cabace. É Shallan, a mulher é Shallan, a menina, né, a aprendiz é Shallan, e a outra é Jasnah. Isso. Eu amo a Jasnah, que é a intelectual, né? Nossa, ela é incrível, eu adoro a forma como ela se porta, eu adoro a personagem dela, as opiniões que ela emite, como ela é forte, convicta e ao mesmo tempo aberta o suficiente pra conseguir ouvir a opinião do outro e absorver aquilo que ela acha importante pra ela, sabe? Isso é uma característica muito interessante que eu gostaria muito de ter, assim, que eu tento ter, mas às vezes é um pouco difícil, né? Mas ela parece ter bastante, sabe? Eu gosto muito disso nela. E eu gosto muito da Shallan também. Shallan, né? Só pra não falar o nome dela errado. E aí depois eu ficar desesperada. Isso aí, Shallan. A Shallan também, ela tá numa situação impossível ali, né? Tentando salvar a família dela. E tendo que fazer lutar contra si mesma, de certa maneira, né? Contra o sonho dela, pelo bem da família. Então, assim, ela tá numa situação bem bosta. E agora aconteceram uns negócios lá com ela também, que eu fiquei super empolgada pra saber o que tá acontecendo. Quando ela finalmente conseguiu fazer aquilo que ela se propôs a fazer, que eu não vou falar o que é,
pra não dar o spoiler, né? Mas quem lê o livro sabe, quando ela conseguiu fazer a proposta absurda, né? De tudo que começou, foi por causa de um objetivo. Quando ela conseguiu isso, eu virei e falei, meu Deus, não acredito que ela fez isso. Ela de fato conseguiu fazer isso, como? E aí tem um monte de coisa acontecendo por causa disso e eu tô ficando super empolgada, super intrigada também. Então assim, tudo no livro tá me agradando muito. A escrita do Sanderson é maravilhosa. Eu tô muito curiosa pra saber como o prelúdio, né, vai se unir à história, porque assim, o tempo todo a gente já começa com uma parte meio mística, né? E o tempo todo durante a história remete a esses seres que eu acredito que eles estão falando, né? Dos seres do prelúdio que a gente leu. E eles estão tendo uma ideia deles que aparentemente está errada, porque pelo que a gente leu no prelúdio não era exatamente da maneira como a população geral acreditava que era, né? O poder deles e por que eles abandonaram todo mundo e tudo mais. Então eu tô assim, aguardando pra ver o que vai ser, porque pelo que eu tinha entendido pelo prelúdio, eles... o Kalak, né, o tal, finalmente o Kalak, e os outros, eles são imortais, né, então isso significa que eles ainda vivem ali entre todos eles e não falam nada, sabe? Será que vai ter esse reencontro? E ao mesmo tempo eu fico, o Caladin, ele é o quê, sabe? Então, assim, eu tô vendo o Brandon Sanderson colocando as peças e eu sei que em algum momento ele vai explodir a minha cabeça e eu não sei se estou preparada pra isso. Finalizei a leitura de O Caminho dos Reis. Eu finalizei ele ontem, na verdade. E eu não acredito que eu terminei de ler esse livro. Assim, de certa maneira passou rápido demais, porque, como eu disse, eu fiquei doente, então fiquei um tempo sem ler. E se eu for contar os dias que eu li, não foram tantos assim. Eu achei que eu fosse passar mais tempo lendo esse livro. E eu acho que isso se deu ao fato de que o livro é muito bom. E eu simplesmente não conseguia largar, eu não conseguia parar de ler. Então, quando eu começava a ler, eu ia por horas, eu não conseguia, sabe? Eu entrava num frenesi muito louco e não conseguia parar de ler de jeito nenhum. Porque eu ficava totalmente envolvida na história, nos personagens. E isso fez com que eu lesse muito mais rápido. Porque eu lia até minha vista ficar cansada, até eu ver tudo embaralhado, até ver tudo de trás pra frente. De fato, eu parar e pensar assim, cara, eu não tô conseguindo mais assimilar a história, eu preciso parar um pouquinho. E aí eu parava um pouco, e aí depois eu voltava, entendeu? Então assim, eu fiquei nesse negócio, fissurada nesse livro. E fazia um tempo que eu não ficava tão fissurada num livro assim. E foi tipo missão Brandon Sanderson, sabe? Eu não consegui parar. E por isso que acabou que o livro voou, assim. E eu tô completamente apaixonada. 5 estrelas, favorito. E eu não esperava nada de diferente do Brandon Sanderson. O livro é fantástico. O final do livro eu fiquei completamente envolvida. Sabe aquele momento que você tá lendo e que você começa a gritar? Tipo, de emoção. Tipo, ai, não, você quer, vai! Eu tava assim, como se eu estivesse assistindo um filme, sabe, louca no cinema, porque parecia isso, as cenas dos confrontos finais, assim, quando os núcleos dos personagens aos poucos vão se juntando. Eu tava torcendo loucamente pro Caladin encontrar o Adolin e o pai dele, sabe, e que personagem maravilhoso, que personagem incrível e bem escrito. Sem dúvida nenhuma, o meu personagem favorito ali junto com um Caladin, né? Os dois, Dalinário e Caladin, são sensacionais. Eu amei o Adolin também. O irmão dele também, o Honey alguma coisa, vocês sabem do que eu tô falando, né? A Jasnah perfeita,
A Shallan também, assim, todos os personagens, o foco dos personagens é fantástico. E eu amei os interlúdios, assim, entre o livro dividido em algumas partes, né? Parte 1, parte 2, livro 1, livro 2, livro 3. E entre ele tem, tipo, uns contos de uns personagens aleatórios, assim, que fazem parte, né? Estão envolvidos com a trama, mas não são os personagens principais que a gente tá seguindo. E aí a gente vai e segue eles também. E isso também vai juntando o quebra-cabeça. Eu sabia que quando chegasse no final ele ia explodir a minha cabeça, porque assim, a Jasnah, principalmente, ela é uma historiadora, né, e ela tá ali meio que procurando informações sobre um acontecimento histórico que as pessoas não têm tanta informação, são tudo muito lendas, né? Então ela tá procurando ali fatos e ciências e tentando ligar uma coisa à outra. E a gente vai acompanhando ela com a Shallan, que é a aprendiz dela, pesquisando essas histórias. E eu sabia que quando eu tivesse as respostas dessa história, ia explodir minha cabeça. Porque foi a mesma coisa com Mistborn. Como explodiu, o terceiro livro de Mistborn explodiu a minha cabeça, sabe? Quando começa a dar as respostas da névoa, né, da bruma, né, de todas as outras coisas, explode a cabeça, sabe? Então foi a mesma coisa. E tem muitas coisas que ligam um livro ao outro, né, na verdade também. Esse ato de sugar a luz da tempestade lembra um pouquinho o fato de ingerir os metais em Mistborn, o que de certa maneira faz sentido porque é tudo no mesmo universo, né, na Cosmere. Então, assim, é interessante ver essas pequenas conexões em comum, sabe? De uma história com a outra. E eu amei. Assim, só tenho que dizer que é fantástico. E que as pessoas estavam todas certas. Todo mundo que me disse que favoritou esse livro, todo mundo que me disse que eu ia amar, todo mundo que insistiu pra eu ler. E, assim, agora eu vou fazer parte desse grupo de pessoas enchendo o saco pra absolutamente todo mundo que não leu ler, sabe? É muito incrível, tem quotes maravilhosas, tem passagens incríveis e é muito legal a forma como o livro, de certa maneira, ele é de fato um livro de conduta, de honra, de honestidade, de família, sabe? De orgulho, mas de uma maneira bacana, sabe? A forma como são criticadas, né, tanto as atitudes dos nobres, as atitudes, né, ali no campo de concentração da guerra, né, nas planícies quebradas e tudo mais, a questão do Dalinar e dos outros grão-príncipes, né, é muito, muito incrível. Todas as passagens do livro, que são do livro Caminho dos Reis, porque o Caminho dos Reis, na verdade, é um livro, né, isso não chega a ser um spoiler, né? Ele é um livro dentro do livro, é um livro de conduta antigo que as pessoas não levavam mais em consideração, dizendo que era um monte de loucura e que eram coisas que nenhum ser humano normal conseguiria viver sobre esses princípios e que era impossível e era hipocrisia, enfim. E as passagens desse livro são fantásticas. São lições fantásticas, são coisas que, assim, é pra você levar pra vida, sabe? E quando finalmente o núcleo do Caladin se uniu com o núcleo do Dalinar e as coisas que o Dalinar falou pro Caladin, eu fiquei tipo assim... Gente, absolutamente tudo. Se você ama fantasia e se você ainda não leu O Caminho dos Reis, para tudo, vale cada centavo. Sabe? Eu super entendo, assim, é meio chato isso, porque você entende toda essa questão de valor e de livro, mas ao mesmo tempo eu queria que ele fosse super acessível para absolutamente todas as pessoas conseguirem chegar a ele, sabe? E eu sei que ele não é um livro barato, mas ele de fato absolutamente é incrível. É isso, obrigada pela companhia, galera. Leiam Mistborn, leiam Brandon Sanderson, leiam Caminho dos Reis. Beijos e até a próxima. Leia!